Antes de adentrarmos as câmaras escuras e os corredores labirínticos da hierarquia infernal descrita no infame livro de São Cipriano, é preciso fincar nossos pés em um terreno firme, ainda que amaldiçoado. É impossível compreender a estrutura de comando das Legiões da Noite sem antes entender a natureza do próprio livro e a figura complexa e multifacetada de seu suposto autor. O nome Cipriano ecoa através dos séculos, carregando um peso dual, uma dicotomia que é a própria chave para o poder contido em suas páginas. De um lado, temos o registro histórico de São Cipriano de Antioquia, um mártir cristão do terceiro século, um bispo que renunciou às artes sombrias e morreu por sua fé. Do outro, temos a figura lendária, o mito que alimenta o imaginário popular e o coração do ocultista. Cipriano, o feiticeiro, o mago de Antioquia, um homem que antes de sua conversão teria mergulhado tão fundo nos mistérios do abismo que aprendeu a linguagem dos próprios demônios e mapeou seus reinos. O livro, ou melhor, os vários livros que levam seu nome, especialmente a versão popularizada em Portugal e no Brasil conhecida como Livro da Capa Preta, não é um texto único e coeso, mas sim um amálgama, uma colcha de retalhos de saberes proibidos, costurada com fios de grimórios medievais europeus, tradições ibéricas de bruxaria, elementos do catolicismo popular e, em sua versão brasileira, sincretizada com a poderosa influência das religiões de matriz africana, como a Quimbanda. É essa fusão que o torna tão potente e perigoso. Ele não fala a uma só cultura, mas sussurra em várias línguas, adaptando seu poder ao solo em que é invocado. Portanto, quando falamos da hierarquia demoníaca no livro de São Cipriano, não estamos falando de uma simples lista de nomes copiada de textos antigos como a Chave de Salomão. Estamos falando de uma estrutura viva, um organograma do poder infernal que foi filtrado e interpretado pela visão de um mago que, segundo a lenda, caminhou entre essas entidades. Ele não foi um mero catalogador, ele foi um diplomata no inferno, um general que aprendeu a dar ordens às legiões que antes servia. A própria essência do livro é o poder através do conhecimento. Conhecer o nome de um demônio, sua função, seu selo, suas horas de poder e suas aversões é o primeiro passo para subjugá-lo. O livro se apresenta como um manual de operações para o mago audacioso, um guia para forçar a realidade a se curvar à sua vontade, utilizando como ferramentas as mais antigas e temíveis forças do universo. A hierarquia, nesse contexto, não é apenas uma curiosidade teológica, é um mapa de batalha. Saber quem responde a quem, qual demônio tem autoridade sobre a riqueza, qual comanda as paixões, qual desvela os segredos do futuro, é fundamental para o sucesso de qualquer operação mágica. Invocar um demônio de baixa patente para uma tarefa que exija a autoridade de um príncipe infernal seria como enviar um soldado para negociar um tratado de paz. É inútil e perigoso. Um insulto que pode custar ao praticante não apenas o fracasso do ritual, mas sua sanidade e sua própria alma. A base de toda a operação cipriânica reside no conceito do pacto, o contrato firmado entre o mortal e o imortal. Mas um pacto não é feito com a massa disforme do mal. Ele é um acordo legal, com cláusulas específicas, assinado com uma entidade específica que possui a autoridade para conceder o que foi pedido. É por isso que a hierarquia é a espinha dorsal de todo o sistema. Antes de assinar um contrato, você precisa saber com quem está falando. Você está diante de um mero funcionário, de um gerente regional ou do próprio CEO da corporação abissal. Cada nível de poder exige um preço diferente, um nível de submissão distinto e acarreta consequências de magnitude exponencialmente maior. O livro nos ensina que o inferno não é um caos anárquico de pura maldade, mas um império perfeitamente organizado,
uma monarquia absoluta com uma estrutura feudal rígida. Existem imperadores, reis, príncipes, duques, marqueses, condes, presidentes e cavaleiros. Cada um comanda um número específico de legiões, cada legião composta por milhares de espíritos menores. Essa estrutura espelha as monarquias e os exércitos da Terra, uma ideia que aterrorizava e, ao mesmo tempo, fascinava a mente medieval e renascentista. A ordem divina no céu tem seu reflexo sombrio em uma ordem profana no inferno. Cipriano, em sua jornada, teria aprendido a navegar essa burocracia infernal. Ele compreendeu que, para obter o conhecimento oculto, precisaria se dirigir aos presidentes e duques que governam os segredos. Para amarrar o coração de alguém, ele deveria negociar com os poderes que governam as emoções. Para obter riquezas e tesouros, ele precisaria tratar com os tesoureiros do abismo. Cada desejo humano, cada vício, cada ambição tem um departamento correspondente no reino das sombras com um diretor específico. Ignorar essa estrutura é o erro do amador, do tolo que lê o livro como uma coletânea de receitas e acaba sendo consumido pelo fogo que tentou acender. O verdadeiro iniciado, o verdadeiro discípulo da arte de Cipriano, entende que o primeiro e mais crucial feitiço não envolve velas ou incensos, mas sim o estudo profundo do mapa do inimigo, ou melhor, do futuro aliado. Portanto, ao iniciar nossa jornada por essa hierarquia, deixemos de lado a visão simplista de demônios como monstros genéricos. Vamos tratá-los como o livro nos instrui a tratá-los, como nobres de uma corte sombria, como oficiais de um exército invencível, cada um com sua personalidade, suas responsabilidades e, acima de tudo, sua própria agenda. A jornada que começamos agora é um mergulho na inteligência militar do abismo, uma exploração da nobreza que governa os reinos da danação, tudo através dos olhos do homem que ousou encará-los, barganhar com eles e, por fim, legar esse conhecimento proibido à humanidade. Este é o primeiro passo para entender não apenas como os rituais funcionam, mas por que eles são tão terrivelmente eficazes e por que o preço a ser pago é sempre, invariavelmente, mais alto do que se pode imaginar. No cume da montanha de poder, no trono de obsidiana que governa toda a vasta e complexa estrutura do Império Infernal, reside a trindade profana. São os imperadores, as fontes primárias de autoridade, de onde todo o poder flui para os escalões inferiores. O livro de São Cipriano, embora popular e muitas vezes simplificado, bebe de fontes demonológicas clássicas e reconhece essa monarquia suprema. No topo absoluto encontramos a figura de Lúcifer. É crucial entender a concepção de Lúcifer dentro da tradição cipriânica. Ele não é apenas o monstro grotesco de 3 faces de Dante congelado no gelo. Ele é o imperador, o portador da luz, o primeiro rebelde. Sua principal característica é o orgulho, mas também a inteligência e o conhecimento. Lúcifer é a personificação da vontade indomável e da rebelião contra a autoridade divina. No contexto dos pactos, invocar Lúcifer diretamente é o ato mais audacioso e perigoso que um mago pode conceber. Não se pede a Lúcifer por favores mundanos como dinheiro ou amor. Busca-se Lúcifer pelo poder em sua forma mais pura, o poder de comandar, o conhecimento proibido, a soberania sobre os outros espíritos e sobre o destino. Um pacto com Lúcifer não é um simples contrato, é uma transferência de soberania. O mago oferece sua alma não em troca de um benefício, mas em troca de uma centelha do poder do próprio imperador. Ele deseja se tornar um deus em seu próprio microcosmo. O livro descreve rituais para sua invocação que exigem uma preparação mental e espiritual extrema, um círculo de proteção impecável e uma coragem que beira a insanidade. A oferenda para Lúcifer não é sangue de galo ou velas coloridas.
É a própria ambição do mago, destilada em sua forma mais pura e arrogante. Ele é a via para o conhecimento que enlouquece, a compreensão das leis cósmicas que Deus teria escondido da humanidade. Cipriano, segundo a lenda, teria obtido grande parte de seu poder inicial através de um pacto direto com Lúcifer, no qual ele teria oferecido sua alma em troca do domínio sobre a feitiçaria e o conhecimento de todos os segredos da natureza e do sobrenatural. Imediatamente abaixo de Lúcifer, como seu primeiro-ministro e comandante-chefe dos exércitos, está Belzebu, ou Belzebut. Seu nome, frequentemente traduzido como Senhor das Moscas, tem origens antigas, derivando de uma divindade filisteia chamada Baal-Zebub. No Grimório, Belzebu é o príncipe dos demônios, o segundo na hierarquia. Se Lúcifer é o poder soberano e intelectual, Belzebu é o poder executivo e militar. Ele é a força bruta do inferno, o general que lidera as legiões na guerra contra os céus e na subjugação dos planos mortais. Invocar Belzebu é buscar poder sobre os inimigos. É desejar a destruição, a praga, a guerra e a discórdia. Os feitiços atribuídos à sua influência no livro de São Cipriano são os mais destrutivos. Maldições que podem levar um homem à ruína, que podem secar suas plantações, matar seu gado e trazer a doença para sua família. Belzebu comanda as tempestades, a fúria dos elementos e a corrupção da matéria. Uma pequena pausa no nosso mergulho no oculto para um dado impressionante. Mais de 80% das pessoas que, como você, assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você está gostando de desvendar esses mistérios conosco, peço que clique agora no botão de inscrever-se e ative o sino. É rápido, de graça, e você garante que não vai perder nenhuma das nossas próximas histórias. Agradeço imensamente o apoio. Agora, vamos voltar ao que interessa. Diferente da negociação intelectual com Lúcifer, tratar com Belzebu é lidar com uma força da natureza caótica e violenta. Ele exige como oferenda atos de corrupção e destruição. Ele se deleita com o caos. Um mago que busca a ajuda de Belzebu não está interessado em sabedoria, mas em vitória a qualquer custo. Ele quer ver seus rivais esmagados, seus desafetos humilhados e seus obstáculos aniquilados. A energia de Belzebu é palpável nos rituais mais sombrios do livro, aqueles que envolvem o uso de animais, a profanação de objetos sagrados e a invocação em locais desolados e assombrados. Ele é o patrono da vingança implacável, e o preço por seu auxílio é a contaminação da alma do praticante com a mesma fúria destrutiva que ele comanda. O praticante não apenas usa o poder de Belzebu, ele se torna um canal para esse poder e a ira do demônio passa a habitar em seu coração. Fechando a Trindade Suprema, temos Astaroth. Esta figura é complexa e fascinante, e sua posição na hierarquia demonstra a erudição por trás dos grimórios. Astaroth é frequentemente descrito como um grão-duque no inferno, mas em muitas versões da hierarquia cipriânica, ele ocupa um lugar na tríade de comando. Seu nome deriva da deusa fenícia Astarte, uma divindade do amor, da fertilidade e da guerra. Essa origem pagã é visível em seus domínios. Astaroth não é um demônio de força bruta como Belzebu. Ele é o grande sedutor, o tesoureiro do inferno, o conselheiro que sussurra segredos ao pé do ouvido do mago. Ele governa sobre as paixões humanas, o amor, a luxúria, a vaidade e a preguiça. Ao mesmo tempo, ele é um professor das ciências liberais. Ele pode revelar todos os segredos do passado, presente e futuro, e seu conhecimento é vasto. Um mago invoca Astaroth por 3 razões principais: amor, riqueza e conhecimento. É a ele que se dirigem as famosas amarrações do livro de Cipriano, pois ele tem o poder de inflamar o coração de uma pessoa com uma paixão avassaladora e doentia por outra.
É a ele que se pede a localização de tesouros escondidos, pois ele conhece todos os segredos da terra. E é a ele que se pergunta sobre os mistérios das artes e das ciências, pois sua sabedoria é imensa. A invocação de Astaroth, no entanto, é sutilmente perigosa. Ele aparece de forma bela e eloquente, muitas vezes como um anjo montado em um dragão, mas seu hálito é pestilento e venenoso. Isso é uma metáfora para a natureza de seus dons. O amor que ele concede é obsessivo e destrói a liberdade. A riqueza que ele revela vem acompanhada de desgraça e isolamento. O conhecimento que ele oferece leva à melancolia e à perdição, pois revela a futilidade de todas as coisas sob o sol. O preço de seu favor é a perversão dos desejos. Ele não cumpre o desejo do mago, ele o corrompe, o infla, até que ele se torne um tumor que consome a alma. Essa trindade, Lúcifer, o imperador da vontade e do conhecimento, Belzebu, o general da fúria e da destruição, e Astaroth, o duque da sedução e da corrupção, forma o núcleo de poder do qual todos os outros demônios extraem sua autoridade. Qualquer pacto, mesmo que feito com um demônio menor, é, em última instância, ratificado por eles. Eles são a suprema corte do abismo. Entender suas naturezas distintas, seus domínios e os perigos inerentes a cada um é o conhecimento mais fundamental que o livro oferece. É a diferença entre um tolo que se queima com um fósforo e um mago que ousa tentar comandar um incêndio florestal. O praticante aprende rapidamente que, ao lidar com a realeza do inferno, ele nunca está no controle. Ele é, na melhor das hipóteses, um suplicante a quem é concedido o poder de se destruir de forma magnífica. Uma vez estabelecida a autoridade incontestável da Trindade Imperial, Lúcifer, Belzebu e Astaroth, a estrutura hierárquica do inferno se desdobra em uma complexa nobreza de príncipes, duques e marqueses. Estes são os ministros de Estado, os governadores de províncias e os especialistas que executam a vontade da coroa. O livro de São Cipriano, em suas diversas edições, detalha as funções e os poderes de muitas dessas entidades, ensinando ao mago a quem se dirigir para fins específicos. É neste escalão que a maioria dos pactos e invocações do dia a dia do feiticeiro acontece. Lidar diretamente com a Trindade é para os objetivos mais grandiosos e perigosos. Para as necessidades mais mundanas, embora ainda proibidas, recorre-se a seus subordinados diretos. Um dos mais proeminentes e frequentemente mencionados é Asmodeus. Conhecido em diversas tradições, do Talmud ao Dictionnaire Infernal, Asmodeus ocupa uma posição de grande poder como o superintendente das casas de jogos e o demônio da luxúria, da ira e da vingança. No sistema cipriânico, ele é o executor por excelência dos desejos carnais e das paixões destrutivas. É a Asmodeus que o mago se volta para os feitiços de amarração mais potentes e perversos. Aqueles que não visam apenas unir duas pessoas, mas criar uma obsessão doentia, uma dependência que escraviza a vontade da vítima. Ele governa o ciúme, a discórdia conjugal e a destruição de relacionamentos. Invocar Asmodeus é convidar o caos para o domínio do coração. O livro ensina que ele pode ser compelido a trazer uma pessoa desejada, mas o preço é a contaminação de qualquer sentimento genuíno. O amor se transforma em posse, o carinho em controle e a paixão em uma fogueira que consome tudo. Além disso, Asmodeus é um revelador de segredos. Ele pode ensinar as artes da aritmética, da geometria e da astronomia, mas seu principal conhecimento é sobre a localização de tesouros. No entanto, o tesouro que ele revela é sempre guardado, seja por maldições, por espíritos ou pela própria cobiça humana que leva à traição e à morte. Ele concede o desejo, mas anexa a ele uma armadilha.
Sua aparência é descrita como a de um monstro de 3 cabeças, uma de touro, uma de homem e uma de carneiro. Montado em um dragão, uma imagem que simboliza a força bestial, a inteligência corruptora e a obstinação agressiva. Ao seu lado, na corte infernal, encontramos Mamon, o arquidemônio da avareza, da ganância e da riqueza injusta. Embora às vezes visto como uma personificação da riqueza em vez de uma entidade, nos grimórios como o de Cipriano, ele é uma força ativa e consciente. Mamon não é simplesmente o demônio do dinheiro, ele é o demônio da adoração ao dinheiro. Ele não oferece apenas prosperidade, ele oferece a obsessão pela acumulação. A ideia de que a riqueza material é o bem supremo, mais valiosa que a lealdade, a honra ou a própria alma. Os rituais para invocar Mamon no livro da capa preta são rituais de cobiça. Eles ensinam como fazer pactos para ganhar em jogos de azar, para descobrir veios de ouro, para arruinar concorrentes comerciais e para atrair fortuna de maneiras ilícitas. Mamon não cria riqueza do nada. Ele a desvia. Ele rouba a sorte de um para dar a outro, criando um desequilíbrio que sempre resulta em miséria. O preço de um pacto com Mamon é a escravidão à própria riqueza que se buscou. O mago se torna paranoico, incapaz de confiar em ninguém, vendo todos como uma ameaça aos seus bens. Ele se isola, e seu coração se torna tão frio e duro quanto o ouro que ele acumula. A alegria da riqueza se esvai, restando apenas o medo de perdê-la. Mamon promete o mundo, mas entrega uma gaiola dourada. Outra figura de imensa importância é Belial, um nome que significa sem valor ou perverso em hebraico. Nas Escrituras, ele é associado à arrogância, à confusão e à anarquia. Na hierarquia dos grimórios, ele é um rei poderoso, criado logo após Lúcifer. Belial é o mestre da mentira e da sedução política. Ele distribui títulos, cargos e favorecimento de poderosos. Um mago o invoca para ganhar influência, para persuadir juízes, para encantar reis e para subir na escala social através do engano e da manipulação. Ele ensina a arte da retórica, a habilidade de fazer o errado parecer certo e de convencer os outros a agirem contra seus próprios interesses. O perigo de lidar com Belial é sua natureza enganadora. Ele exige oferendas e sacrifícios, mas muitas vezes mente sobre sua identidade ou falha em cumprir sua parte no acordo, a menos que seja compelido pelo nome de Deus. Uma contradição perigosa que poucos magos conseguem manejar sem se destruir. O poder que Belial concede é efêmero, construído sobre um alicerce de mentiras que inevitavelmente desmorona, trazendo ruína e desgraça pública para aquele que o invocou. Ele é o patrono dos políticos corruptos, dos advogados sem escrúpulos e de todos que usam a palavra para perverter a verdade. Além desses, há uma vasta gama de especialistas. Leviatã, o grande príncipe que governa as águas primordiais, ligado aos segredos do mar e às emoções profundas e inconscientes, invocado em rituais que buscam desvendar mistérios ocultos na alma ou para realizar viagens seguras ou perigosas pelo oceano. Belfegor, o demônio das invenções e das descobertas, que tenta os homens com a promessa de riqueza através de ideias geniais e engenhosas, mas que também semeia a preguiça e a procrastinação, fazendo com que os projetos nunca se concretizem. Cada um desses duques e ministros governa uma faceta específica da experiência humana e da natureza. O livro de São Cipriano atua como um catálogo de suas competências, uma espécie de páginas amarelas do inferno. O mago aprende a diagnosticar seu desejo e a prescrever a invocação correta. Se o problema é de coração, Asmodeus é o nome a ser chamado. Se é de bolso, Mammon é o contato. Se é de status e poder, Belial é o patrono. Esta especialização torna a magia do livro terrivelmente prática e tentadora.
Ela oferece soluções diretas para os problemas mais prementes da vida. No entanto, cada um desses nobres infernais é um predador. Eles veem a alma humana como uma moeda de troca e são mestres em negociar contratos onde o mortal, sempre sem exceção, recebe o lado mais curto da barganha. O poder que eles oferecem é um empréstimo com juros astronômicos, e o pagamento final é a total e eterna servidão na província infernal que eles governam. O mago que os invoca se torna, após a morte, mais uma alma em suas vastas legiões. Descendo da corte dos ministros e governadores, mergulhamos na imensa e aterrorizante máquina de guerra que sustenta o império infernal, as legiões. É aqui que a hierarquia se torna verdadeiramente vasta e granular. Cada duque, príncipe ou rei comanda um número específico de legiões de espíritos inferiores, e o livro de São Cipriano, assim como outros grimórios clássicos como a Goetia, deixa claro que o poder de um demônio de alta patente é medido pelo tamanho do exército sob seu comando. Esses espíritos legionários são os soldados de infantaria, os operários e os agentes de campo do inferno. Enquanto um mago ambicioso pode buscar uma audiência com um duque para um grande projeto, para tarefas menores, mais rápidas e teoricamente menos perigosas, ele pode tentar invocar e comandar esses espíritos menores. São eles que executam a maioria das tarefas do dia a dia da feitiçaria: causar pequenos azares, encontrar objetos perdidos, transmitir mensagens em sonhos, influenciar pensamentos de forma sutil ou causar poltergeists e assombrações em uma residência. O livro ensina que esses demônios são mais fáceis de invocar, pois seu poder é menor e sua inteligência menos formidável. No entanto, essa facilidade é uma armadilha. Eles podem ser mais fracos individualmente, mas são numerosos e caóticos. Controlar uma legião, ou mesmo um punhado de seus membros, é como tentar conter um enxame de vespas furiosas. Eles são inerentemente anárquicos e ressentem-se de serem comandados por um mortal. Um erro no círculo de proteção, uma palavra de poder mal pronunciada, um momento de medo, e eles se voltarão contra o conjurador com ferocidade. Esses espíritos são frequentemente categorizados não por títulos de nobreza, mas por sua função ou pelo elemento que governam. Existem os demônios do fogo, espíritos da ira e da destruição, que podem ser enviados para causar incêndios ou febres inexplicáveis. Há os demônios do ar, que carregam palavras de maldição, espalham boatos e causam pesadelos e pensamentos obsessivos. Existem os demônios da terra, ligados a tesouros enterrados, mas também à melancolia, aos pântanos e aos lugares onde o suicídio ocorreu. Eles podem causar depressão e sugar a vitalidade das pessoas e dos ambientes. E há os demônios da água, que governam as emoções turbulentas, criam ilusões e miragens e podem afogar um homem tanto no oceano quanto em sua própria tristeza. O livro de São Cipriano contém feitiços que buscam atrelar esses espíritos a objetos, criando talismãs amaldiçoados ou enviá-los para atormentar um inimigo. A famosa oração da cabra preta, por exemplo, é essencialmente um chamado a essas legiões, colocando-as a serviço da vontade do feiticeiro para que persigam e atormentem uma pessoa até que ela ceda ao desejo do conjurador. O texto da oração é um comando militar, uma ordem de marcha para um exército invisível. Outra categoria importante dentro das legiões são os espíritos familiares. Diferente do conceito popular de um animal de estimação mágico, no contexto da demonologia clássica, um familiar é um espírito menor, muitas vezes um desses legionários, que é designado por um demônio superior para servir a um bruxo ou feiticeiro. Esse serviço é parte de um pacto. O familiar atua como um espião, um assistente de laboratório, um mensageiro e, por vezes, um protetor.
Ele pode assumir a forma de um animal, como um gato preto, um sapo ou um corvo, ou pode permanecer invisível, sussurrando conselhos e segredos no ouvido de seu mestre. O livro de São Cipriano ensina como obter um familiar, um processo que geralmente envolve um pacto com um demônio de patente mais alta que empresta um de seus subordinados. O familiar é um dom poderoso, mas também uma coleira. Ele serve ao mago, mas sua lealdade primária é para com seu senhor infernal. Ele é um espião de duas mãos, relatando as atividades do mago de volta para o inferno, garantindo que o mortal não quebre os termos do contrato e, muitas vezes, sutilmente o corrompendo ainda mais, empurrando-o para atos de magia cada vez mais sombrios e dependentes do poder infernal. A presença de um familiar acelera a degradação da alma do mago, pois ele se torna um canal permanente para a energia do abismo. Dentro dessa estrutura militar, existem também os presidentes, condes e cavaleiros. Estes são os oficiais de campo. Um presidente como Marbas, que aparece com a forma de um leão, comanda 36 legiões e tem o poder de causar e curar doenças, além de ensinar artes mecânicas e transformar homens em outras formas. Um conde, como Bifrons, que aparece como um monstro, mas pode assumir forma humana, comanda 6 legiões e ensina a astrologia e as virtudes das ervas e pedras preciosas, além de ter o poder de mover corpos de um túmulo para outro. Um cavaleiro, como Furfur, comanda 26 legiões, aparece como um cervo alado e tem o poder de criar amor entre um homem e uma mulher, além de causar tempestades e relâmpagos. O mago que estuda o livro aprende a chamar esses oficiais para tarefas que exigem um nível de habilidade e poder que um legionário comum não possui, mas que não justificam a atenção de um grão-duque. É um sistema de delegação. O mago se torna um general em seu próprio direito, aprendendo a despachar as tropas certas para a batalha certa. No entanto, a ilusão de controle é a maior armadilha de todas. O feiticeiro pode acreditar que está no comando, que o círculo o protege, que os nomes de poder o obedecem. Mas cada invocação, cada comando dado a um legionário é como pegar um empréstimo. Cada serviço prestado cria uma dívida. Essas dívidas se acumulam, e mesmo que o mago não tenha feito um pacto formal de entrega de sua alma, o uso constante da energia infernal o mancha, o altera em um nível fundamental. Sua essência se torna cada vez mais alinhada com o abismo, até que no momento da morte, seu lugar natural não seja outro senão ao lado das mesmas legiões que ele um dia acreditou comandar, não como um oficial, mas como um novo e anônimo recruta no exército sem fim dos condenados. Chegamos agora ao clímax e ao propósito final de todo o conhecimento que exploramos. A hierarquia dos demônios, desde o imperador Lúcifer até o mais humilde legionário, não é apresentada no livro de São Cipriano como um mero exercício intelectual. É um manual de instruções, um guia para o ato mais transgressor e definitivo da magia negra, o pacto. O pacto é o fio condutor que une toda a estrutura. É o mecanismo pelo qual o poder flui do reino infernal para o plano mortal. É o contrato supremo, a transação que define a jornada do feiticeiro ciprianista. Todo o estudo da nobreza infernal, de seus poderes e domínios, serve para preparar o mago para este momento, para que ele possa escolher com precisão a entidade com quem fará negócios e redigir os termos do acordo. O livro é explícito sobre a natureza deste ato. É um ritual formal, legalista e irreversível. O primeiro passo, e o mais crucial, é a renúncia. O aspirante a feiticeiro deve, em um ato de vontade consciente e inequívoco, renunciar à sua fé anterior. Ele deve rejeitar o batismo, profanar os símbolos sagrados que antes o protegiam e declarar sua lealdade à coroa do inferno. Este não é um gesto simbólico,
É um ato de quebra de soberania espiritual. O indivíduo remove-se da jurisdição de Deus e se coloca voluntariamente sob a jurisdição de Lúcifer. É o equivalente espiritual a renunciar à sua cidadania e pedir asilo político em um império inimigo. Sem este passo, nenhuma entidade infernal de alto nível o levará a sério. Ele seria visto como um mero curioso, não como um cidadão em potencial. O passo seguinte é a escolha da entidade e a redação do contrato. Com base em seu desejo, seja ele poder, conhecimento, riqueza ou amor, o mago seleciona o demônio apropriado na hierarquia. O contrato é então meticulosamente escrito. O livro adverte que a linguagem deve ser precisa, sem ambiguidades. O feiticeiro deve estipular claramente o que ele deseja, a quantidade de riqueza, o nome da pessoa a ser amada, o tipo de poder a ser concedido. Em troca, ele deve estipular o que oferece, e a única moeda de valor real para essas entidades é a alma imortal. O contrato especifica a duração do serviço, geralmente um número de anos, como 7, 20 ou 40, durante os quais o demônio servirá ao mago e cumprirá suas ordens. Ao final desse período, a alma do mago pertence por direito e para sempre à entidade com quem ele pactuou. O ritual da assinatura é o coração sombrio da operação. Ele deve ser realizado em um local de poder, uma encruzilhada à meia-noite, um cemitério abandonado ou uma floresta isolada, locais que são considerados portais entre os mundos. Um círculo de proteção é traçado, não apenas para proteger o mago durante a invocação, mas para criar um espaço liminar, um tribunal onde o contrato possa ser ratificado. A invocação é pronunciada, chamando o demônio pelo seu nome, seus títulos e seus selos. A entidade então se manifesta, seja de forma visível ou como uma presença avassaladora que distorce a realidade dentro do círculo. Este é o teste final da coragem do mago. Diante da presença aterrorizante e do poder esmagador do demônio, ele deve apresentar o contrato. E então vem o ato final e irrevogável, a assinatura. O contrato deve ser assinado com o sangue do próprio mago, tirado de sua mão esquerda. O sangue é a essência da vida, o veículo da alma. Ao assinar com sangue, o mago está literalmente infundindo uma parte de sua essência vital no documento, tornando o acordo biologicamente e espiritualmente vinculativo. Uma vez que o demônio aceita o contrato, muitas vezes deixando sua própria marca ou sigilo no pergaminho, o pacto está selado. A partir daquele momento, o mundo do mago muda. Ele recebe o que foi pedido. A riqueza aparece, a pessoa amada se torna uma escrava de sua paixão, os inimigos caem. Ele tem acesso a um poder que a maioria dos mortais sequer pode sonhar, mas um preço sutil começa a ser pago imediatamente. Uma sombra se apega a ele. Ele pode começar a ser atormentado por pesadelos, sua saúde pode se deteriorar, ele se torna paranoico e isolado. O poder que ele exerce o corrompe, erodindo sua humanidade. Ele vê o mundo através de um filtro de cinzas, e a alegria se torna um conceito distante. Ele é um rei em um reino de um só habitante, e suas paredes estão se fechando. O demônio, agora seu servo contratado, também é seu carcereiro. Cada favor concedido é um lembrete da dívida. Cada sucesso é um passo a mais em direção ao fim do prazo. E o fim sempre chega. Quando o último grão de areia cai na ampulheta do contrato, a entidade retorna. Não para negociar, não para discutir, mas para coletar. A morte do pactuado é invariavelmente descrita como horrível, muitas vezes violenta e inexplicável. Mas a morte física é apenas o começo. A alma, agora propriedade legal do demônio, é arrastada para o inferno. E aqui, a hierarquia que o mago tão diligentemente estudou revela seu propósito final. Sua alma não é simplesmente aniquilada, ela é integrada à estrutura que ele serviu.
Ele se torna mais um tijolo no império, um súdito eterno na província do duque com quem pactuou, um legionário anônimo no exército do rei a quem vendeu sua eternidade. O conhecimento da hierarquia, que parecia ser a chave para o poder, era, na realidade, apenas o menu do restaurante onde ele escolheu ser a refeição. Esta é a lição final e terrível do livro de São Cipriano. A hierarquia infernal não é um mapa para a liberdade, mas um organograma da escravidão. Cada passo para cima na busca por poder no mundo mortal é um passo para baixo na hierarquia de sua própria danação eterna. O livro oferece a isca do controle, do poder e da realização de desejos, mas a linha que segura essa isca está presa ao trono do próprio inferno, e uma vez que o anzol é mordido, ele nunca mais pode ser removido.